noite para todo mundo. Então, conforme a gente combinou, que a gente vem combinando, hoje nós vamos fazer exercícios de análise combinatória, com eu tentando aí sempre fazer referência às últimas aulas que nós começamos a análise combinatória, e tudo começou com o princípio da multiplicação, né? É ele que é o fundamento, é a base para vários resultados que a gente utiliza para resolver problemas de contagem. Então, a análise combinatória que está na nossa ementa é o que sustenta o conteúdo dessa nossa parte, dentro da análise combinatória da nossa ementa, é o princípio da multiplicação, que diz assim para nós: dados eventos, azão 1, azão 2, azão 3. Então, eu tenho um conjunto de, digamos, N eventos, então, com um conjunto de eventos, um azão 1, um evento azão 2, um evento azão 3, um evento azão N, e a gente, nos inúmeros problemas que vem fazendo, a gente diz que evento acaba se transformando em eu tomar uma decisão. Escolha uma peça de roupa, escolha um número, sorteia um dado, escolha uma carta, escolha uma pessoa no universo dado. Então, essas ações que a gente executa, para nós, no nosso contexto, essas ações são chamadas de eventos. Cada ação, cada escolha, cada sorteio que a gente realiza, possivelmente nós temos alguns resultados que vêm dessa escolha ou desse sorteio. Então, esses caras seriam os eventos, está muito relacionado ao executar uma ação, e a gente, de maneira genérica, falou em azinho 1, azinho 2, azinho 3 e azinho N, como se fosse o número de possibilidades para cada evento. Então, relacionado lá a cada evento, número de possibilidades. Claro que ali possibilidades. O que a gente teria? Por exemplo, o azão 1 tem azinho 1 possibilidades, o azão 2 tem azinho 2 possibilidades, e assim sucessivamente. Daí a gente disse que quando vai executar eventos de maneiras simultâneas, né? Quero executar 3 eventos, né? Aí eu quero executar eventos simultâneos, um e outro e outro. Então, se eu quiser executar o evento azão 1 e o evento azão 2, isso é simultâneo, um e outro, e assim sucessivamente. Então, se eu quiser executar uma sequência de eventos, uma sequência de escolhas, eu quero executar uma sequência de sorteios. Daí a gente falou assim, o resultado, né, o número de possibilidades de eu executar de maneira simultânea essa sequência de eventos vai ser dada por esse produto, por isso o princípio da multiplicação, desde que esses eventos sejam eventos independentes. Lembram disso? E aí a gente começou a partir desse enunciado, desse princípio da multiplicação, a gente começou a resolver exercícios. Professora, aqui estou ouvindo só estalos em vez de voz. Ixi. Chato, né, Gabriel? Não sei nem o que dizer para vocês. A internet está tão ruim para todo mundo. Aqui eu vou tentar aumentar um pouquinho. Espero que você consiga ouvir melhor.
Tá, gente? Aqui também tá chegando normal agora. Antes tinha bastante eco. Tomara que normalize para todo mundo. E aí a gente começou a fazer exercícios. A partir disso que a gente chamou de princípio da multiplicação, a gente começou a dar nomes. Ah, mas eu poderia chamar o resultado vindo do princípio da multiplicação de arranjo simples ou arranjo com repetição. Então, a gente, nas aulas passadas, já começou a fazer uso de nomes muito utilizados na análise combinatória. Que são eles? Arranjo simples e arranjo com repetição. Eu falei para vocês que esses dois decorrem imediatamente do princípio da multiplicação. Então, estou eu lá usando o princípio da multiplicação, resolvo um determinado problema e digo assim, resolvi, toma a solução. E alguns diriam para mim assim, mas eu resolvi usando a fórmula de arranjo, que inclusive a gente chegou à aula passada a um resultado que a gente associou ao nome arranjo, e eu falei para vocês de como eu cheguei àquele resultado de forma direta, utilizando o princípio da multiplicação, mas que alguns preferem dizer que aquilo é uma fórmula. Também a gente falou na aula passada da permutação simples. E eu cheguei a terminar a aula passada falando para vocês no nome combinação simples. Combinação simples. Que decorre, cheguei a falar isso na aula passada, hein, pessoal? Que decorre do arranjo simples, que nada mais é que um resultado do princípio da multiplicação, só que com eu pegando a ordem e desprezando, porque quando eu utilizo o princípio da multiplicação, eu considero que a ordem é importante. Então, a simbologia que a gente tende a usar aqui, no arranjo simples, é a letra A, e a gente diz que no universo tem N elementos, e desses N elementos a gente vai escolher uma certa quantidade. Então, essa é uma simbologia. Como assim? Digamos que eu tenha lá um universo. Qual é meu universo? Meu universo, ele tem as letras Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho e E, né, essas 5 letras. Esse é um universo que aqui para o meu Nzinho seria igual a 5. O número de elementos dele, 5. Né? A quantidade aqui de letras, A, B, C, D e E. E alguém chegasse para mim e dissesse assim, eu quero fazer um código. Eu quero fazer um código. Um código utilizando 3 letras. Meu código vai ser esse daqui, ó, ELV, as iniciais lá do meu nome. Não pode. Não pode isso. Porque essas 3 letras eu tenho que escolher aqui dentro. Né? Dentro do universo. O universo é um lugar que tem os elementos com todas as minhas opções de escolha. Tá, então eu quero escolher 3 letras. Digamos que seja dito para mim que no meu código as letras precisam ser diferentes. E a gente falou na aula passada que na análise combinatória, o que é chamado de simples é o trabalhar com elementos diferentes. Esse simples aqui, esse simples, esse simples. Então, eu quero escolher elementos dentro de um universo. Se eu estiver trabalhando com algo que tenha sobrenome simples, é porque os elementos a serem escolhidos são todos distintos. Então, diante de um problema como esse que está aqui, ó, eu diria, olha, vou usar o princípio da multiplicação. Bom, mas o princípio da multiplicação não tem que ter eventos? Tem. Quais são os eventos? Imagina eu aqui dizendo que eu vou especificar os eventos correspondentes a esse meu probleminha, que é escolher
3 letras neste universo. Então, como é que eu realizo isso? Eu chego lá e falo assim, vou primeiro escolher uma letra. Vou escolher a primeira letra. Beleza? Vou escolher uma letra, vou escolher a primeira. Evento 2, eu vou escolher a segunda letra. E o evento 3, eu vou escolher a terceira letra. Bom, vou escolher a primeira onde E vira multiplicação, o princípio da multiplicação. Vou escolher a segunda onde, vou escolher a terceira onde. Então, estou usando o princípio da multiplicação. Se alguém tiver dúvida, mas eu esqueci como é que é o princípio da multiplicação. Eu faltei aquela aula. Fala aí, gente. Então, quando eu for escolher a primeira letra, eu venho aqui, ó. Eu tenho uma opção, eu tenho 2, 3, 4, 5. Eu posso escolher qualquer uma das 5. Então, eu venho aqui e coloco 5. Na hora que eu for escolher a segunda letra, a escolha da segunda independe, né, o número de possibilidades de escolher a segunda independe de a primeira letra ter sido A. Independe da primeira letra ter sido uma vogal. Independe da primeira letra ter sido uma consoante. Independe da primeira letra ter sido C. Então, independente de qual valor que eu escolhi na primeira letra, a hora que eu for escolher a segunda, eu ainda tenho 4 alternativas. Só não pode ser igual à primeira. Pode ser qualquer uma, menos a primeira. Então, independe do valor. Aqui sempre é 4. Essa é a exigência que o princípio da multiplicação faz para nós. Eventos independentes. Então, independente do valor que já aconteceu, na hora que eu for realizar o próximo evento, o número de maneiras para realizá-lo, 4. Independe do resultado obtido na realização de eventos anteriores, no meu caso aqui, no primeiro evento. E na hora que eu for realizar o terceiro, aqui eu colocaria 3. Então, alguns preferem escrever esse resultado que está aqui, ó, está aqui, que eu obtive usando o princípio da multiplicação. Tem gente que olha para isso aqui e fala assim, eu quero dar nome para isso. Nome nome. Nome de acordo com análise combinatória. Eu vou chamar isso de arranjo. Simples ou com repetição? Arranjo simples. Então, arranjo, pessoal, ele é utilizado, esse nome arranjo, essa palavra arranjo, em problemas de contagem, em que eu escolho alguns elementos de um universo dado. O universo tem 5 elementos, eu estou escolhendo 3. O universo tem 10 elementos, eu estou escolhendo 7. O universo tem 1000 elementos e eu estou escolhendo 152. Eu estou escolhendo alguns elementos no universo dado. Só isso? Não. A ordem de escolha é importante para mim. Como assim? Vamos lá? Se eu fiz o código A, E, C, e se eu pegar esse código e trocar a ordem entre 2 elementos distintos, aqui só tem elementos distintos, então eu pego uma solução, troco a ordem entre 2 elementos distintos, troquei. Se o resultado obtido for diferente do primeiro, vocês estão vendo eu aqui com 2 sequências, que para código, que é o que eu estou querendo contar, esses 2, pessoal, são diferentes. Então, esses 2 aí são diferentes. Então, em situações como essa, em eu trocar a ordem, gera uma coisa diferente, falo, então é arranjo, né?
a ordem é importante, né? Então, em situações como essa, eu, no mundo da análise combinatória, digo que a ordem importa. Então, ordem importante. Então, o que é ordem ser importante? É eu pegar uma determinada solução, trocar a ordem entre dois elementos diferentes que compõem essa solução, e se eu gerar uma nova sequência, uma nova solução, é porque a ordem é importante. Então, em situações como essa, eu chamo de arranjo. Mas se eu tivesse falando para vocês numa situação idêntica a essa, e eu já vou passar para exercício para a gente fazer juntos aqui, com a colaboração de vocês, tá? Mas se eu tivesse uma situação quase que idêntica a essa, então, vamos pegar mais um slide aqui, e eu dissesse para vocês que meu universo, que lá no meu universo, que no meu universo eu tenho os mesmos elementos, então é onde eu vou escolher meus elementos, então tá aqui, ó, A, B, C, D e E. Então, o que eu tenho ali? Eu tenho um universo em que a quantidade de elementos é 5. E daí eu digo para vocês que eu quero escolher 3 elementos, igualzinho eu tinha antes. Mas você vai escolher 3 elementos para quê? Você vai escolher 3 letras para quê? 3 letras diferentes. Para que você quer escolher esses 3 elementos? Aí eu quero escolher esses 3 elementos para formar conjuntos matemáticos, tá? Eu aqui estou trabalhando com matemática. Conjuntos de 3 elementos. Então, vamos lá. Vou lá no meu universo. E lá no meu universo eu vou escolher 3 elementos. Vem aqui. Vamos passar lá para a escolha de 3 elementos. Opa! Vai lá escolher 3 elementos. O que você vai fazer com ele? Conjuntos. Então, eu vou pegar as letrinhas A, C e E. Beleza. Pegou as letrinhas A, C e E. Onde você vai colocar? Vou abrir chaves, né? Que é a representação de conjuntos. A, C e E. Formei um conjunto de 3 elementos. Esses 3 elementos estão vindo do universo. Mas se eu trocar a ordem entre 2 elementos aqui, eu troquei a ordem, vou ficar com o C, o A e o E. Então, eu vou gerar uma nova sequência aqui dentro. Mas quando eu comparo esses 2 conjuntos, aparentemente 2 conjuntos, eles são formados pelos mesmos elementos. E na matemática, dentro de conjuntos, a gente olha para os 2 aqui, olha para um, olha para o outro, né? Olha para os elementos, a gente vê que todos são iguais. Então, a gente chega ali e fala assim, esses 2 conjuntos são iguais. Então, numa situação como essa, eu diria que a ordem, trocar a ordem, não é importante. Não gera coisa diferente. Então, eu não posso dizer, eu não posso classificar esse meu problema de um problema de arranjo. Mas você pode usar o princípio da multiplicação para resolver? Pode. Mas, posteriormente, eu tenho que desconsiderar a ordem. Porque todas as vezes que eu uso o princípio da multiplicação, eu acabo considerando que a ordem é importante. Então, se eu vier aqui e falar, escolha o primeiro elemento, vou escolhi o A. E, escolha o segundo. E, escolha o terceiro. Na hora que eu for escolher o primeiro, eu tenho 5 possibilidades. Na hora que eu for escolher o segundo, eu tenho 4. Na hora que eu for escolher o próximo, eu tenho 3. Se eu parar por aqui, se eu disser que o resultado é igual a 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, eu falar, pronto, acabou. Você quer a resposta. Eu acabei, minha resposta é essa. Então, se eu parar aqui, essa resposta está errada. Por quê? Porque no meu problema,
a ordem não é importante. Então, voltando aqui no slide anterior, hein, pessoal? Então, aqui funcionou, perfeito, usei o princípio da multiplicação, chamo isso de arranjo, às vezes simbolizo dessa maneira, ó, ali está o resultado, A de arranjo, do universo que tem 5 elementos, eu escolhi 3. Arranjo de 5 tomado 3 a 3. Resultado, 60. 5 vezes 4 vezes 3. Então, a resposta aqui, 60. Nome, princípio da multiplicação. Ora, mas vamos voltar no outro exemplo. Então, usei o resultado vindo do princípio da multiplicação, 5 vezes 4 vezes 3. Mas o que está faltando? Está faltando eu dividir isso aqui para alguma coisa. E que alguma coisa seria essa e para que isso? Para quê? Porque eu preciso desconsiderar a ordem. Ela não é importante. Então, vamos lá ver o que eu contei a mais. Vamos pegar um representante aqui que já está mais ou menos dito aqui para vocês. Vamos fazer aqui no cantinho, ó. Então, quando eu usei o princípio da multiplicação, eu falei para vocês que ACE foi contado. Ou seja, que esse arranjo foi contado. Que essa maneira de arranjar essas 3 letrinhas foi contada. Mas que eu também contei esse arranjo entre essas 3 letrinhas. Estou arranjando, eu estou rearranjando. Mas eu também contei essas, C, E, A. Mas o C, A, E também foi contado. E que o E, C, A também foi contado e também foi contado E, A, C. Que tudo isso, para um problema de arranjo, é importante. Para um problema onde a ordem, né, gera, né, troquei a ordem aqui, gerei uma solução diferente. Então, em situações em que a ordem é importante, está ótimo para nós. Mas em situações em que a ordem não é importante, essas 6 aqui, elas viram uma só, elas viram isso daqui, ó. Viram esse conjunto. Tá vendo? Então, em cada montinho de 6, eu tenho um, né? Então, eu desconsidero a ordem, essas 6 viram uma. Se eu pegar outras 6, vamos pegar aqui um exemplo de outras 6. Um exemplo em que eu teria outras 6. Para eu ter outras 6, gente, eu vou ter que trocar pelo menos um desses elementos, ó. Então, se eu pegar os elementos A, B e C, então eu troquei a letra E pela letra B. Então, se eu rearranjar A, C, B, B, A, C, B, C, A, estou rearranjando, estou trocando a ordem. C, A, B e C, B, A. Eu mostro para vocês que com esses 3 elementos, eu gero 6 sequências, só trocando a ordem. Mas em uma situação em que a ordem precisa ser desprezada, o que acontece? Essas 6 viram uma só. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir neste resultado e dividir por 6. Tá vendo? Então, o meu 60 vira 10. 10 é a resposta correta. Então, o que acontece? Como é que eu chamo isso? O nome que eu dou para isso, hein, galera? Então, eu diria para vocês que neste problema em que eu tenho alguns elementos, eu tenho 5, quero escolher 3, eu tenho N elementos e quero escolher alguns. Mas a ordem não é importante. A ordem não é importante. Então, o meu problema em que a ordem não é importante, é chamado de combinação. Combinação. Então, eu estou diante aqui de um problema de combinação. Então, eu classifico isso como um problema de combinação. Ah, tá. Combinação. Com repetição ou simples?
Como os elementos a serem escolhidos são diferentes, a minha combinação é uma combinação simples. Bom, e qual a relação entre arranjo e combinação? Será que tem alguma, né, alguma ligação entre essas duas? Então, vamos lá. Hein? A combinação de N elementos tomados K a K, no universo tem N elementos, e eu estou escolhendo K elementos. Qual é o resultado disso? Qual é a relação com o arranjo? É o resultado vindo do arranjo, arranjo de NKK, que vem imediatamente do princípio da multiplicação, e eu pego esse resultado e divido pelo fatorial do número de escolhas. Então, nome disso, combinação simples. Nome disso, arranjo simples. Essa é a relação que a gente tem entre combinação e arranjo. Certo? Querem me perguntar alguma coisa? Gabriel, está conseguindo ouvir? Amanda, está conseguindo ouvir? No caso, seria só arranjo simples, né, Elvira? Não teria o arranjo composto, não. Espera aí que eu baixei tanto som que eu não estou conseguindo te ouvir. Vou aumentar o som aqui. Fala novamente, por favor. No caso, seria só o arranjo simples? Não teria o outro tipo de arranjo, não? Então, tem um arranjo com repetição. Só que eu não consigo conectar a combinação com repetição ao arranjo com repetição. Então, esse tipo de conexão que eu fiz aqui ó, é só entre arranjo simples e combinação simples. Aham, entendi. Existe arranjo com repetição? Existe. Existe combinação com repetição? Existe. Só que eles não são conectados. Eu conecto a combinação com repetição à permutação com repetição. A gente tem uma forma lá de. E o arranjo com repetição? Quem que perguntou? Foi o Fui eu. Gabriel? Fui eu, Elvira, o Kevin. Então, Kevin, o arranjo com repetição, ele decorre imediatamente do princípio da multiplicação. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Usando a mesma ideia que a gente tinha antes. Eu tenho meu universo tem aquelas 5 letras, e eu quero fazer códigos, eu quero escolher 3. Então, a gente está lá com o nosso universo, e ele tem os mesmos elementos, poderia ter outros, tá? Só para a gente dizer assim, olha, tá vendo? Não é o universo que muda os resultados. E não é assim a quantidade que eu escolho que muda o resultado. É para que eu vou escolher. Né? Então, eu quero chegar ali e escolher 3. Mas você vai escolher para quê? Né? Então, eu quero escolher 3. Aí eu quero escolher porque eu quero fazer códigos, eu quero fazer senhas. Então, o que, que eu sei? Que numa senha, a ordem, né, no caso aqui das letras, vai gerar senha diferente. Então, uma pessoa que fizer a senha A, B, C, é diferente de quem fizer a senha B, A, C. Né? Então, para senhas, faz toda a diferença. Então, eu já sei que, para esse contexto, a ordem é importante. Ah, então é arranjo, né? Então é arranjo. Com repetição ou simples? Se alguém disser para mim, escolha 3, simplesmente escolha 3, ninguém está me impedindo de fazer a senha ABB, né? Então, se não foi colocada a condição que tem que ser diferentes, eu vou chegar aqui e vou falar assim, ó, eu vou escolher a primeira letra
e vou escolher a segunda, e vou escolher a terceira. Na hora que eu for escolher a primeira, eu tenho 5 possibilidades. Qualquer letrinha eu posso escolher. Na hora que eu for escolher a segunda, eu continuo com as mesmas 5. Porque nada me impede de repetir. Ninguém me disse que elas tinham que ser diferentes. E na hora que eu for escolher a terceira, eu também tenho 5. Entendeu, Kevin? Então, nosso problema, pelo Entendi. fato da ordem ser importante, ele é um problema de arranjo. Só que ele não é um arranjo simples, ele é um arranjo com repetição. E a gente obtém o resultado diretamente do princípio da multiplicação. Então, muitas vezes, quando eu quero simbolizar isso, eu coloco um A, igual a arranjo simples, mas acompanhado de um R. E eu ponho o N e o K aqui ao lado, é igualzinho. Só que a diferença do arranjo simples é que aqui a gente tem esse R. Uma outra coisa que genericamente, às vezes a gente, na hora que se depara com uma fórmula, né? Aí eu vi lá num livro que tinha uma fórmula assim, ó, arranjo com repetição, de N escolhido KK. Às vezes essa simbologia, o K vem aqui em cima, ó, às vezes ela vem escrita assim, o arranjo com repetição, de N quantidade que você tem no universo, eu vou escolher K. Às vezes vem aquele K lá em cima. É uma simbologia, uma notação. E tem gente que escreve assim, olha a fórmula, é N elevado a K. Por que N elevado a K? Ó, o universo tem 5 elementos, o meu N é 5. Né? Então eu tenho um N aqui, depois de novo eu tenho um N aqui, então é N vezes N de novo. Então, quantas vezes a gente está multiplicando o nosso N? O número de escolhas. Então, isso aqui, ó, porque ele acumula tudo num só. Escolhe o primeiro, eu tenho N possibilidades. Escolhe o segundo, de novo eu tenho N. Escolhe o último, eu continuo tendo N. Mas ninguém escreve a multiplicação de um montão de números iguais, né, desse jeito que eu coloquei aqui. A gente tende, de uma maneira compacta, escrever assim, ó. Tá vendo? 5 elevado a 3. Então, o que é o 5 aqui para nós, no nosso exemplo? É o N. Esse carinha é o nosso N, ó. E o que é o 3? O 3 é 1, 2, 3. É o nosso número de escolhas, nosso número de eventos. Tá vendo? Então, esse aqui é o nosso K. Pensando de maneira genérica. Tá certo, pessoal? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Então, legal, o Kevin está perguntando. O Gabriel está me ouvindo? Não Por estava me enquanto ouvindo não, eu antes? vi. Já entendi o que eu fiquei com um pouco de dúvida. Entendeu? Amanda quer perguntar? Rafaela? Ângelo? Tá legal, pessoal. Então vamos lá. Agora vocês tentando fazer aí, cada um num cantinho, no papel. A gente pode errar. A gente erra o tempo todo. Mas o nosso objetivo aqui, claro que não é errar, nosso objetivo é aprender. Nesse momento, a gente quer aprender. Isso aqui é lógica, né? De certa forma, é lógica. A gente não está pensando em decorar um conjunto de fórmulas. É uma figura a seguir, como se fosse um vetor de 4 elementos. Mas aqui não está chamado de vetor, está chamado de uma bandeira. Tem 4 listras essa bandeira, a bandeira do Espírito Santo tem 3. Só que as listras são horizontais. Né? Então, na bandeira do Espírito Santo, a gente tem listras horizontais. Aqui a gente está dizendo que tem uma bandeira de 4 listras. Só que elas são verticais. E a gente quer pintar essa bandeira. Quer pintar todas as listras. E para pintar essa bandeira, a gente tem 4 cores. Então, esse é o nosso universo. E a gente tem uma condição
né? A gente quer atender ali a uma condição, uma restrição, que duas listras vizinhas, listras adjacentes, ao lado uma da outra, então, listras vizinhas, por exemplo, essa, ou a segunda com a terceira, ou a terceira com a quarta. Então, listras vizinhas não podem ser pintadas de uma mesma cor, elas têm que ter cores diferentes. Então, não vou chegar aqui e pintar de azul e depois pintar a próxima também de azul. Então, eu tenho um leque de cores. Olha lá, eu tenho azul, eu tenho rosa, eu tenho amarelo e eu tenho vermelho, né? Eu tenho um leque de cores. E eu quero pintar a minha bandeira. Quantas são as formas de eu pintar a minha bandeira? Como é que faz essa questão? Com vocês. Será que a gente diria, por exemplo, 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4? Será que essa seria a resposta? Será que seria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1? Acho que seria essa. Porque tá falando cores diferentes. Então, essa poderia ser uma alternativa para responder. Vou mudar um pouquinho o enunciado, tá? Se fosse assim, pintar todas as listras usando cores diferentes. Todas as listras têm que ter cores diferentes, né? Mas não é exatamente o que ele colocou aqui. Então, se fosse pintar todas as listras utilizando cores diferentes. Vamos colocar aqui, vamos fazer uma letra A aqui, ó, com... Letra A não, faz conta que essa letra B e essa que estava ali, a partir daqui, fosse a letra A, tá? Então, a partir desse ponto aqui, imagine que eu tivesse uma letra B, que tivesse assim, pintar todas as listras, utilizando cores diferentes. Aí foi o Kevin que falou? Então, Foi. o que que acontece? Na hora que eu for pintar a primeira listra, fazendo aqui a letra B, hein, gente? Usando cores diferentes. Na hora que eu for pintar a primeira, eu falo assim, eu tenho 4 opções. Eu posso usar azul, eu posso usar rosa, eu posso usar a amarela, assim como eu posso usar a vermelha. Então, na hora que eu for pintar a primeira, qualquer uma das cores eu poderia utilizar. Eu chego lá e falo assim, eu vou pintar a primeira de vermelho. Então, eu gastei o vermelho. Daí, se eu gastei o vermelho, na hora que eu for pintar a segunda, eu não tenho vermelho mais. Então, na hora que eu olhar para o meu repertório de cores, a cor vermelha não está mais lá. Eu já usei a cor vermelha. Não tem mais ela. Peguei e usei. Então, eu tinha 4 opções. E das 4 que eu tinha, eu já usei uma. Portanto, na hora que eu for pintar a segunda, eu só tenho essas 3 que vocês estão vendo aqui. Daí eu diria agora, eu tenho 3. E se eu escolher para pintar a segunda listra, se por acaso eu escolher a cor amarela, eu falei, escolhi a amarela. Né? Então eu gastei 3, eu tinha 3, estavam as 3 aqui, mas eu usei a cor amarela, não tenho mais a cor amarela para usar. Então agora eu vou pintar aqui de amarelo, e aí eu já gastei vermelho e amarelo. Tá certo, galera? Mas você pode usar o vermelho de novo, professor. Na letra A, Ah, exatamente. Não lembra do 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que alguém me disse assim, acho que eu daria essa resposta? Então, ela valeria caso as cores fossem diferentes. Então, eu diria agora, ó, então eu continuando ali, ó, o que eu chamei de letra B, tá?
Aí eu diria, tenho duas e finalmente eu teria só uma. Então, observe, aqui ainda, no que eu estou chamando de letra B, em que as cores serão todas diferentes. E aí alguém fez um comentário muito bem. Quem comentou? Quem foi que falou aí? Mas poderia usar a cor vermelha de novo. Fui eu. Você é o Kevin, né? É. Kevin hoje está mandando super bem, Kevin. É isso aí, Kevin. Para a letra A. E aí, só continuando aqui a letra B, ó. Então, assim, se eu fosse pintar a terceira cor, o que, que acontece com ela? Na hora que eu olho para o meu repertório de cores, eu tenho duas. É o que eu coloquei aqui, duas, ó. Aí eu pego uma das duas e ponho aqui. Digamos que eu peguei a rosa. Então, eu cheguei lá, opa, vou pegar a cor rosa que estava aqui e vou usar ao lado ali da amarela para pintar a terceira faixa. Oh, era rosa, né? Então, se ele me ajuda. Então, fica tudo colorido ali pra gente. Então, aqui fica rosa. E aí, na hora que eu for pintar a quarta listra, finalmente, só sobra azul. E aí, eu só tenho uma opção, tá esse um aqui. Daí, acabou. Então, peguei o azul, pintei. E, finalmente, a minha bandeira ficaria colorida, com todas as cores diferentes, né? Então, essa seria uma opção. E ela estaria correta caso tivesse sido dito para nós que a gente quer colorir a bandeira utilizando 4 cores diferentes. Mas, pessoal, se por acaso, né, se por acaso a gente volta para a letra A e na nossa letra A, o que, que nós tínhamos? Na letra A, o que era necessário era pintar utilizando 4 cores, mas a condição era, as listras podiam ter cores repetidas, desde que elas não fossem vizinhas. A condição que a gente tem é que listras vizinhas não têm uma mesma cor. Por isso que o Kevin falou aí muito bem, é que eu gasto cores, então estava lá azul, eu tenho também a cor vermelha, vermelha, computador, vermelha. Eu tenho a cor pincel vermelho. Eu tenho também o pincel amarelo. E eu tenho também o pincel rosa. E eu tô com o meu leque de cores ali. O fato de eu usar o rosa aqui não significa dizer que eu não possa usar o rosa na terceira listra ou na quarta listra. Então, se eu gasto rosa para pintar a primeira listra, eu não posso usar o rosa na segunda, mas eu posso usar o rosa na terceira listra. Então, eu vou usar o princípio da multiplicação, pessoal, mas com uma condiçãozinha, ó. Af. Quero verde, mas eu quero verde fino. Então, eu venho aqui, eu vou tomar 3 decisões, eu vou escolher qual é a primeira cor, eu vou escolher qual é a segunda cor e assim sucessivamente. Na hora de escolher a primeira, eu tenho 4 opções. Na hora de escolher a segunda, eu tenho 3. Então, observe que até aqui tudo é idêntico. Então, por que você tem 3? Ora, se eu gastei o rosa para pintar a primeira cor, na hora que eu for pintar a segunda, eu não olho para o rosa. É como se ele não tivesse ali. Eu tenho essas 3. Legal, você, digamos que vai usar o amarelo. Eu vou pintar a segunda de amarelo. Vamos pintar de amarelo? Não, vamos pintar de verde. Em homenagem, não tem verde. Eu ia homenagear a mangueira, mas não posso homenagear a mangueira. Então vamos lá. Eu vou usar ali rosa e amarelo. Então, beleza. Agora, aqui, pessoal, vem a diferença. E aí foi legal que o Kevin pontuou muito bem. Você pode usar o vermelho de novo. Então, quando eu tiver escolhendo a terceira cor, eu só não posso usar a amarela, porque eu já usei na segunda. Mas eu posso usar a azul, eu posso usar a vermelha e eu posso usar a rosa. Então, a rosa volta. Então, eu tenho 3 aqui e não 2, tá certo?
Então, alguém disse assim, eu faria assim, ó. Eu faria 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Mas não. É 4 vezes 3, vezes 3, e vezes quanto aqui no final, pessoal? Quanto eu coloco aqui no lugar da interrogação? Qual o número que eu coloco ali? Eu acho que é vezes 2. Vezes 2? Alguém acha outra coisa? Por que vezes 2? Então, digamos que eu peguei, eu posso usar o rosa de novo, né? Então, vou usar o rosa de novo aqui, ó. Vou usar o rosa. Quantas cores eu teria ainda? Não, é vezes 3, eu vi. Acho que é vezes 3 mesmo. É vezes 3, né? É. Né? Porque o tempo todo, gente, o que eu não posso é usar a cor que está ao lado. Então, mesmo que eu tivesse pintado aqui de azul ou de vermelho, qualquer cor que eu tivesse colocado aqui, ó. Qualquer cor que a gente colocar ali na terceira listra. Na hora que a gente for pintar a quarta listra, a condição que a gente tem para ela ela só não pode ser igual à terceira. Ela não pode ter a mesma cor da terceira. Então, eu posso repetir a primeira cor, eu posso repetir a segunda cor, e eu ainda posso usar a cor que eu não usei. Né? Então, mesmo que a gente tivesse colocado aqui, ó, azul, eu usei as 3 cores. Então, só me resta uma cor, se eu pensasse em cores diferentes, ó. Tá vendo? Então, eu, quando fosse pintar a quarta, eu posso usar o vermelho, que eu não usei ainda, mas eu posso usar o rosa, porque eu gastei bem longe, e eu posso usar o amarelo, porque o amarelo não está ao lado da quarta listra. Eu só não posso usar a cor utilizada na terceira listra. Então, sempre uma a menos em relação ao universo. Né? Então, para nós ali, seria um princípio da multiplicação, que genericamente falando, seria N, né? Não dá para eu classificar como um problema de arranjo com repetição, seria um N vezes N menos 1, vezes N menos 1, o tempo todo vezes N menos 1. Tá vendo? Não dá para dizer assim, você usou um arranjo com repetição. Não, no arranjo com repetição, eu tenho N vezes N, vezes N, vezes N. Então, ele se comporta ali como um problema de permutação? Não. É um problema de contagem em que eu estou usando o princípio da multiplicação, respeitando a condição que foi imposta. Tá certo, galera? E a letra B, eu posso dizer que eu tenho um problema de arranjo, arranjo simples, em que eu escolhi 4 cores num universo que tem 4 elementos. Eu escolhi 4 cores distintas. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Aqui eu tenho o exercício 2. Vamos ver como é que vocês se comportam diante dessa questão. Não vamos para essa, não. Vamos pegar essa aqui, ó, que acho que dá para vocês participarem mais. Em uma escola, está sendo realizado um torneio de futebol de salão, no qual 10 times estão participando. Quantos jogos podem ser realizados entre os times participantes em turno e retorno? O que a gente quer dizer com turno e retorno? Vasco vai jogar com Flamengo. Flamengo vai jogar com Vasco. Parece que eu estou falando da mesma coisa. Só que eu poderia dizer que quando eu falo time primeiro, ele que tem mando de jogo, ele vai jogar na casa dele. Então, Vasco versus Flamengo, o jogo é realizado na casa do Vasco.
Flamengo versus Vasco, o jogo é realizado na casa do Flamengo. Então, turno e retorno. Então, a ordem importa. Ok, pessoal? Então, escolheu Vasco e Flamengo, escolheu Flamengo e Vasco, a gente teria escolhas diferentes. A ordem é importante para nós. Como é que eu faço esse problema? Então, vamos lá, vamos ver como é que vocês vão participar. Em uma escola está sendo realizado um torneio de futebol de salão, no qual 10 times estão participando. Quantos jogos podem ser realizados entre os times participantes, são 10, em turno e retorno? Para ter um jogo, eu preciso de 2 times, né? Então, eu quero determinar a quantidade de jogos. O que é um jogo? Como é que um jogo vai acontecer? Tem que ter um time 1 e tem que ter um time 2. Então, eu tenho que escolher qual é o time 1 e qual é o time 2. Então, vamos supor lá que os times que tem na escola, a escola tem 10 times, né? Então, eu tenho um universo de times. E quais são os times da escola? Os times são esses daqui, ó. Vamos dar nome a time aí, ó. Tem um time que diz que é Flamengo, vou chamar de F. Não dá para chamar de F, não vai? Fla. Tem um time da escola que quis se nomear Fla. Tem um time da escola que quis se nomear Vasco. Tem um time da escola que quis se nomear Flu. Tem um time da escola que quis se nomear Fogo. Tem um time da escola que se nomeou Rio Branco. Tem um outro que se nomeou Desportiva, DESP. Então, os times foram se nomeando. Eu estou aí com 6 times. Tem um time que se nomeou FAESA. Está lá. 7 times. Tem um time que se nomeou SI, de Sistemas de Informação. Tem outro que preferiu se nomear Ciência da Computação. E tem um time que se nomeou sei lá, mais um time aí, galera. Vitória, VIX. Então, a gente tem esse montão de time na escola, 10 times. E esses times vão jogar. Fla versus Vasco, SI versus CC, Fla versus SCC, Ciência da Computação, Vasco versus Sistemas de Informação. De quantas maneiras a gente pode ter a escolha de 2 times? Então, cada 2 times, um jogo. Cada 2 times, um jogo. Fazendo aí a combinação entre quaisquer 2 times. De quantas maneiras isso pode acontecer? Vamos lá, vocês. Vocês com a palavra. Quero ouvir vocês. Será que seria 10 vezes 10? Será que essa é uma opção? 10 vezes 10. 10 multiplicado por 10. Sei lá por que eu estou falando isso. Será que uma opção seria... Não, não é, né, Kevin? Faz menor sentido. Será que seria 19 jogos? Por que 19, Kevin? Hoje é só o Kevin, né, Rafa? Será que é quanto? Ângelo? Será que é 10 mais 9? Kevin falou assim para mim, acho que é 19.
Será que ele fez assim? Ó? Ele pegou 10, porque tem 10 times. Então, isso aqui é meu universo, galera. Né? Então, eu quero, desse universo, eu quero promover um jogo. Para eu ter um jogo, eu tenho que ter 2 times. Será que eu poderia fazer assim? Eu vou escolher o primeiro time. Eu tenho 10 opções para escolher o primeiro time. Ou escolhe Fla, ou escolhe Vasco, ou escolhe Flu. 10 opções. Ou escolhe Faesa, ou escolhe SI, ou escolhe CC, ou escolhe VIX. 10 opções. Mais 9 e dá igual aos 19. E aí eu diria, eu tenho 19 jogos. Alguém me daria outra opção? Eu não sei se o Kevin chegou ao 19 fazendo isso, multiplicando, né? Então, eu vou escolher o primeiro time e vou escolher o segundo time. De quantas maneiras você pode escolher o primeiro? Gabriel falou assim, multiplicando, é isso mesmo, Gabriel. De quantas maneiras você pode escolher o primeiro? De 10. Ou eu escolho Fla, ou eu escolho Vasco. Qualquer um pode entrar aqui, ó. Qualquer um dos 10, né? Ou Fla, ou Vasco, ou Flu. Vai embora. Só que na hora que eu for escolher o segundo time, eu não posso escolher Fla versus Fla. Eu não posso escolher Faesa versus Faesa, né? Então, o primeiro time tem que ser diferente do segundo. Então, na hora de escolher o segundo time, eu vou colocar aqui o 9. O segundo tem que ser diferente do primeiro. Então, quantidade de jogos, 90, contando, pessoal, turno e retorno, tá? Então, a ordem sendo importante. Estou usando o princípio da multiplicação. Por que você escolhe 2? Porque um jogo tem 2 times. Escolhe o primeiro time, escolhe o segundo. Dessa maneira, eu vou compor uma combinação para que um jogo seja realizado. Eu estou considerando ali que no meio desses 90 tem Fla versus Flu e tem Flu versus Fla. Tem Fla versus Faesa e tem Faesa versus Fla. Eu estou dizendo que a ordem é importante. Por que a ordem é importante? Em que momento foi dito que a ordem era importante? Turno e retorno. Para o jogo que vai ter hoje à noite, não sei se vai ter jogo hoje à noite, faz conta que tem. O jogo de hoje à noite é Vasco e Flamengo. Se eu falar Vasco e Flamengo, ou se eu falar Flamengo e Vasco, eu estou falando do mesmo jogo hoje à noite. Mas nesse contexto aqui, em que eu estou contando o número de jogos, foi dito para mim que a ordem é importante na hora que foi mencionado turno e retorno. Então, foi dito para nós que essas duas coisas, ou apesar de serem os mesmos times, são diferentes. Então, nada me impede, pessoal, de classificar esse problema como um problema de arranjo. E esse arranjo é um arranjo simples, porque o segundo time é diferente do primeiro. E nada me impede de simbolizar isso como azão. De 10, eu vou escolher 2. Arranjo simples. Azão de 10,2. Então, Kevin, o 19, talvez se eu somasse os dois, né? Mas no princípio da multiplicação eu não somo. Eu Todas as calculei vezes a rodada, professor, eu as confundi. rodadas, né? Foi mal, não foi os jogos, Entendi. falei errado. Tá É o ótimo. número de rodadas. É isso, tá vendo? Então, dependendo do que está sendo pedido para a gente contar, o número que a gente encontra tá certo, né?
né? Então, nos problemas de contagem, vocês viram ali que na questão anterior também eu fiz uma letra A e B, você muda um detalhezinho e a resposta, né? Às vezes a maneira de fazer é semelhante, a maneira, mas não que o tempo todo você está usando os mesmos valores ou a mesma operação, né? Beleza, então. Vamos mudar de exercício, né? Então, hoje a gente tem aí o Kevin falando um bocado, também o Gabriel está participando. Cadê os demais, gente? Beatriz, cadê você? Ângelo? Né? Até porque, pessoal, a provinha de análise combinatória, ela vale pouco. Mas a galera que vai fazer, por exemplo, uma prova final, vai ter lá questão de análise combinatória. Né? Então, vocês não podem perder, vocês não podem permanecer com dúvidas. A gente tem pouco tempo entre a aula de hoje e a prova substitutiva e a prova final. Então, quem já passou, tá tudo bem, né? Já passei mesmo, tá ótimo. Mas quem ainda tem chances de ir para a prova final, não deixem sobrar dúvidas, por exemplo, nesse momento em análise combinatória. Claro que depois, eu tenho dúvida lá em busca em profundidade, eu vou fazer a prova substitutiva. Não vá para a prova substitutiva com dúvida, né? Pergunta lá no privado ou no grupo, que a gente tá respondendo, tá? Às vezes não dá no mesmo dia, porque a quantidade de mensagens que chega é algo que é espantosa, explosivo. Mas vamos lá para o próximo, hein? Então, próxima questão. Também eu poderia classificar como arranjo simples. Também nada me impede de usar o princípio da multiplicação. Estão conectados diretamente. Então, nós temos as pessoas, Otávio, João, Mário, Luiz, tudo questão copiada, né, de livros, Otávio, João, Mário, Luiz, Pedro, Roberto e Fábio. E essas pessoas vão apostar uma corrida. E normalmente é comum em corridas, em concursos, em Olimpíadas, se premiar os três primeiros. Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Tem corridas que a gente não é premiado, mas ganha uma medalha, né? Você participou, você leva uma medalha para casa. Mas quem ganha prêmio normalmente, principalmente quando é dinheiro, são os três primeiros. Então nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Talvez fossem os 7, digamos, atletas de elite. E nós, que talvez não compomos o batalhão de elite. Então, supondo que tem ali 7 atletas de elite que estão apostando uma corrida, tem outros demais, mas os demais têm a menor chance. Quantos são os agrupamentos possíveis para os 3 primeiros colocados? Por exemplo, os 3 primeiros, primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar, poderiam ser vou colocar O de Otávio, poderia ser, tá? Poderia ser o Otávio, poderia ser o João como segundo e poderia ser o Mário como terceiro. Mas claro que mesmo que fossem esses 3, os 3 primeiros colocados, se o João é o primeiro e o Otávio é o segundo e o Mário é o terceiro, essa sequência é diferente da primeira. O primeiro prêmio é de 10 mil, o segundo prêmio é de 5 mil, o terceiro prêmio é de 1.000. Aqui na primeira sequência, o Otávio ganha 10 mil, o João ganha 5 mil. Na segunda, quem ganha 10 mil é o João, o Otávio ganha 5 mil. Então, aqui eu tenho uma solução, uma possibilidade de 3 primeiros colocados. Esses nomes eu busquei no universo. E que se eu troco a ordem importa. Arranjo.
Mas nada me impede de também o Pedro ser o primeiro, o Luiz ser o segundo e o Otávio ser o terceiro. Ou seja, de outras 3 pessoas ocuparem as 3 colocações. Como é que eu resolvo essa questão? Quantas são as maneiras de eu escolher 3 primeiros colocados? Será que eu diria que sei lá por quê? Letra A, 3 vezes 3 vezes 3. Letra B, 7 vezes 7 vezes 7. Letra C, 7 vezes 6, tem 7, né? Vezes 5, que é igual ao arranjo de 7 escolhido 3 a 3. Imagine que essa fosse a minha letra C. Letra D, 7 vezes 6 vezes 5, igualzinho, que é a mesma coisa da combinação de 7, 3 a 3. E letra E, arranjo com repetição de 7 escolhido 3 a 3. Qual das opções? Amanda, qual das opções você escolheria? Letra A, letra B, letra C, D? Pode errar. Tem problema errar. Ângelo, qual opção você escolheria? Que silêncio, né? Eu escolheria a letra D. Por que não a letra C? A letra C e D, elas começam da mesma maneira, né? É, é, Então, assim, Kevin, nós estamos diante de um problema de contagem, lógico, em que nós normalmente usamos o princípio da multiplicação. Eu só quero o resultado, né? Quero saber quanto vale. É 7 vezes 6 vezes 5. Meio que imediato, né? Vou tirar o 2 aqui para virar 10, para ficar mais fácil de eu multiplicar. Então, daria 210. Então, se eu tivesse uma resposta assim, 210, letra B, 512, letra C, sei lá, 27, por aí vai. Se eu tivesse uma resposta numérica, aí eu me preocuparia em, meu probleminha aqui, engraçado, né? Eu tenho 7 elementos, meu universo tem 7 pessoas, né? Então, isso aqui representa para nós, ó, as opções, tudo isso daqui tem a possibilidade de estar nas 3 primeiras colocações. Então, isso é o que nós estamos chamando de universo, que é o conjunto de todas os valores que podem ser escolhidos. E, de certa maneira, esse 3 aqui, ó, eu vou buscar lá dentro, ó. Então, pode ser o Otávio? Pode. Otávio pode ser o primeiro? Pode. João pode ser o primeiro? Pode. Quem é o primeiro colocado? Pode ser o Otávio, pode ser o João, pode ser o Mário, ou o Luiz, ou o Pedro, ou o Roberto, ou o Fábio. Então, na hora de pensar em qual é o atleta que vai ficar no primeiro lugar, é como se eu estivesse realizando um evento. Escolher o primeiro atleta. Então, eu teria 7 possibilidades. Escolhido, se por acaso quem chegou em primeiro foi o Luiz,
Daí, na hora que eu for escolher o segundo, o Luiz não pode ser mais seu segundo. Ele já foi o primeiro, então ele não pode ser o segundo. Então, automaticamente, a segunda pessoa tem que ser diferente da primeira. Mas eu não posso dizer assim, ó, se o Luiz foi o primeiro, ele derrubou o Pedro. Não existe isso. Então, o número de opções de segundo lugar independe de quem foi o primeiro. Né? Eu vou ter 6, porque só não pode ser o primeiro. Então, independente de quem foi o primeiro, eu tenho 6 possibilidades para o segundo. E por último, pela mesma explicação, né, pela mesma lógica, aqui é 5. Então, o que você usou? Eu usei o princípio da multiplicação, o PFC, que é o princípio fundamental da contagem. Tá, então, tá usado ali. Ah, mas eu queria classificar esse problema, porque na hora que eu for olhar as respostas, elas não estão assim, ou elas não estão assim como um produto de números, sei lá, 2 vezes 2 vezes 2, sei lá quantas vezes, 7 vezes 6. Então, poderia estar executada a multiplicação e ele me dá o resultado já, ou poderia estar nesse formato. Eu digo que é uma multiplicação, mas eu não executo a multiplicação. Só que agora, para eu transitar do resultado para cá, ó, tá vendo? Né? Eu vou chamar de A ou de C? Ah, peraí. A ordem é importante? A ordem das chegadas é importante? Então, falar OJM, falar JOM, né? Troquei a ordem. A ordem é importante? Então, quando eu olho para isso aqui, ó, eu diria que a ordem é fundamental para nós. Então, a ordem, ela é importante. Concorda comigo, Kevin? Se eu troco a ordem aqui, Otávio foi o primeiro lugar, João foi o segundo, e na de baixo, João é o primeiro, ele está na coluna do primeiro, e o Otávio foi o segundo, apesar de os 3 primeiros continuarem sendo Otávio, João e Mário, só que o primeiro lugar, aqui foi do Otávio e aqui foi do João. Então, a ordem para a gente é importante. E todas as vezes que eu falo que a ordem é importante, eu classifico, eu nomeio esse problema de um problema de arranjo. E aí, Kevin, eu não posso representar pelo C, eu tenho que representar pelo A, Entendi, professor. entendeu? Então, a Uhum. nossa opção seria essa aqui, ó. Né? Então, arranjo simples, porque eu não tenho a possibilidade de ter, por exemplo, João é o primeiro, João é o segundo, e por último veio o Otávio. Não tem João 2 vezes. Né? Então, é simples, porque os 3 primeiros colocados são pessoas diferentes. Por isso, do simples. Tá certo? E, pessoal, eu acho que a gente pode terminar por hoje, né? Então, aqui na aula de hoje, eu contei exclusivamente com a participação do Gabriel e do Kevin. Não vi a Beatriz falando nada. Quer falar, Beatriz? O Ângelo não falou nada. Rafaela hoje, ela falou comigo um pouquinho à tarde, mas aqui na aula está calada. Então, Ângelo, participa. Nós temos mais uma aulinha no sábado. Gente, participar, pessoal, não é exatamente acertar, tá? Participa, tenho dúvida. Não sei porque que você chamou de permutação, não sei porque que você chamou de arranjo, não sei. Pode falar de novo? Ah, então agora, se fosse assim, né? Nós estamos falando de 2 pontos, 20% da nota. Eu sei que vocês estão atolados de coisa, mas é aqui, nesse nosso momento de aula. Não é ter feito lá um exercício, é fazer aqui, com a chance de errar. Não estou obrigando vocês a acertarem. Beleza?
Então é isso. Espero contar com a participação de quem ainda não participou. É claro que nas aulas anteriores eu tenho outros participando, né? Sempre tem gente participando. O Carlos é um que participa constantemente, vocês veem isso, né? Então, quem não está participando, vamos deixar pelo menos para o sábado aí para participar, para garantir os 2 pontos, né? Tá certo? Então é isso. Boa noite para todo mundo, fiquem com Deus que vocês acreditam. Enfim, se cuidem. Tá bom, professor, você também. Abraço, até sábado. Abraço, até sábado, gente.